E aí, Léo, tudo jóia? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo certo, só tô com um computador meio ruim e eu tô querendo comprar um outro novo. E eu não sei, eu tava pesquisando alguns na internet, né, e encontrei esse computador aqui. Né, é um notebook da Lenovo, a IdeaPad 310, né, com Core 7. E ele tá nesse preço aqui, de R$ 2.799,99. Né, e tem 5% de desconto à vista, só que eu não tô podendo pagar à vista, sabe? Né, como é que tá a situação no Brasil, né? O negócio tá meio difícil. Então eu tava pensando em, quem sabe, parcelar isso daí, né? Você acha que esse computador é uma boa, vale a pena? É uma máquina muito boa, uma máquina excelente, uma boa configuração. Mas será que o parcelamento dele compensa? Uai, então, não sei, vamos ver como está o parcelamento dele. Olha isso, né? Em uma vez, né, até 8 vezes é sem juros, né? Só que depois de 9, 10, 11, 12 já tem uns juros de 2,29% ao mês, né? E eu estou precisando dividir por aqui mesmo, 9, 10 vezes. Acho que 9 vezes seria o ideal, né? Você acha que é uma boa? O site é confiável? Será que eu posso fazer essa compra? Eu tenho um medo dessas compras pela internet. Será que essa taxa de juros aí é real? Não sei. Você acha que poderia ter algum engano aqui, às vezes, né? O site nos enganar? Vamos conferir isso? Pode ser, então. Vamos dar uma olhada. Olá, meninos, tudo bem? Tudo bem. Algum problema? A gente estava vendo um computador na internet Sim. e a gente quer saber se a taxa de juros praticada pelo site aqui é uma taxa de juros real. Tem como você conferir para a gente, professor Alessandro? Cita para mim os dados. Sim, deixa eu te falar. O valor do computador é R$ 2.799, com a taxa de juros de até 8 parcelas, ele é sem juros. E a partir da oitava parcela, ele tem embutido um jurinho nele aqui, certo? E a taxa de juros para me comprar parcelado em 12 parcelas, ela está de 2,29 ao mês. Sim. E quantas vezes você quer fazer o teste? Eu queria saber se ela já está embutida nele aí, se essa taxa de juros. Se o site está fazendo o preço correto. Isso, Ok. E vai fazer em 9 vezes? 9 vezes. Tudo bem. Então, o preço é R$ 2.799. Você não vai pagar à vista. Não vamos pagar a vista. O Igor não vai. Não, tá apertado. Tá apertado. Então, 2,99% ao mês. Vamos ver como é que sairia esse negócio. Foi feito alguns cálculos. Os juros, ele tem que vir feito a partir do capital inicial multiplicado pela taxa. A taxa que você me falou é de quanto mesmo? A taxa é de 2,29 ao mês. Por cento ao mês. Então, de cara, deixa eu mudar a cor de caneta. A gente tem um valor a pagar de 2.799,99. A nossa dúvida é esses juros. Sim. Ok, então vamos lá. Juros vai ser igual ao capital 2.799 vezes a taxa, que aí transformado fica 0, tem 99 na lembra. Tem 2,799 Os centavos e também fazem parte, que de pouquinho em pouquinho a gente vai ter um resultado agradável. Sim. Ao multiplicar, você já tinha feito umas continhas, R$ 64,12 de juros. Sim. Então, o porquê que a gente vai ter que colocar aqui os R$ 64,12 de juros? Lembra que você me disse que o Igor quer comprar esse computador, não é? Sim. Então, ao comprar esse computador, ele não vai dar nenhuma entrada. Não. Então, incide já no primeiro mês um juros de R$ 64,12. Então, montante é o capital mais os juros. Então, ao somar o capital mais os juros,
eu tenho um total a pagar de R$ 2.864,11. É isso que está escrito no site, né? Isso para o primeiro mês. Para o primeiro mês. Correto, é isso que está escrito no site. Certo. A prestação no site, você me passou aqui, que é de R$ 347,81. Sim. 9 vezes que o nosso amigo Igor quer fazer isso. Sim. Paga. Sim. Então, detalhe, logo no primeiro mês, ele vai estar com o seu computador e com uma dívida não mais de R$ 2.799,99, que o montante da dívida passa a ser R$ 2.864,31, certo? Ao pagar R$ 3.478,81 no primeiro mês, Sim. a dívida dele passa a ser R$ 2.516,30. Certo. Você entendeu? Entendi. Perfeito. Para o segundo mês, ele tem essa dívida de R$ 2.516,30, mais os juros de 2,29%. Os juros reincidem sobre o segundo mês também? Com certeza, sim. Por quê? Aqui a gente vai estar sempre fazendo aquela política de amortização. Então ele vai pegar, calcular os juros em cima de R$ 2.516,30, multiplicar pelo valor da taxa, que ele vai ter um juros a ser pago naquele tempo. Então, aqui na segunda parcela, ele estava devendo R$ 2.516,99. Ao calcularmos os juros, ele vai estar um juro total de R$ 57,62. Ele terá um total a pagar nesse mês uma dívida de R$ 2.573,93. Esse é o nosso professor William. Ok, então tá vocês três aí. Quem é o professor? Vai aparecer no vídeo nosso. Estão gravando? Estamos. Nosso coordenador do curso. Bom, gente, eu vou dar um recado para a turma aí, trabalhando na apresentação de vocês. É isso aí. Bom, agora eu vou dar um recado, pode gravar aí também, você manda para todo mundo. Vocês já fizeram as matrículas? Sim. Todos vocês já fizeram, a minha preocupação estava nessa aí. A nossa aula é dia 29, tá? Não é dia 1º agora não. O calendário, vocês falaram dia 1º, não, dia 1º nem podemos dar aula porque estamos de férias e a gente não pode ter efetivo serviço nas férias, tá bom? Certo. Aí 29 a gente volta e papo e meio dia 24. Até mais. Até mais. Logo aqui nós temos, você viu, Leandro? Nosso professor? Sim. Que responsabilidade, hein? Nossa, muita responsabilidade. Opa! Então o Igor vai chegar aqui e vai pagar esse valor, a prestação que estava no site, corretamente, está devida, que é R$ 347,81. Ao descontar, Como vai ficar o saldo dele, Alexandre? então, nesse segundo mês, bate lá com o que o site estava falando com vocês. Certo? Opa, faltou mais um 2 aqui, fora. Sim. 2.000. E isso, Leandro, vai ser sucessivo. Sim. Ele vai pagar uma parcela, aí depois nessa parcela ele vai estar pagando o valor do computador mais uma taxa de juros. E como muitos lá não conhecem muito bem a matemática financeira, o próprio site já disponibiliza. Ele faz todo aquele montante de juros sobre juros, da amortização, e pega o valor total que ele precisa, e ao invés de estar explicando tudo isso, que é a parte mais burocrática, difícil, ele pega tudo e divide nessas 9 parcelas. Sim. Como vocês vieram com os resultados para mim, eu fiz os meus cálculos e eu vou só completar a tabela agora com vocês, tá bom? Aí depois você pode comprar esse computador com segurança, porque o site vai estar vendo. Vem cá para você dar uma olhadinha nos meus cálculos. Posso só completar a tabela? Isso, vou completar a tabela com você. Terceira prestação, R$ 2.226,32.
12 centavos, que o Igor estava devendo. A gente começou lá. Nesse processo, ele calculou, nesse valor, os juros a ser pago pela taxa que foi disponibilizada no banco não, lá no site, né? Do site. Isso. Do site de compras. Você costuma comprar muita coisa no site, né? Às vezes sim, mas parcelado é a primeira vez. Por isso que eu não levei muita confiança se a taxa de juros estava sendo real. Por isso que a gente trouxe ela para você conferir para a gente. Bacana. R$ 2.277,10. Ao pagar esse preço, fica com R$ 1.929,29. No quarto mês, ele tem essa dívida de R$ 1.929,29. Foi calculado novamente os juros sobre esse valor, incidindo a taxa de 2,29%, ficando com R$ 44,18 de juros embutido. Aí nessa soma, o total que ele tem, se ele fosse quitar o computador naquele dia, era de R$ 1.973,47. Correto. Como o Igor não pagou no quarto mês, você faz a compra, mas você pode também, em alguns casos, pedir se você resolver, de repente, fez 9 vezes e quer liquidar, surgiu um dinheiro, alguma coisa que você quer pagar, em alguns casos dá para você fazer isso. Então, se o Igor resolvesse pagar no quarto mês, é como algumas pessoas pensarem assim: o computador era R$ 2.799, eu vou somar tudo que eu paguei e vou descontar. E sempre eles acham que o site está roubando, ou alguma instituição está roubando, porque eles acabam esquecendo de calcular os juros. Sim. Então, até esse momento, ele pagou juros até o quarto mês, mais o saldo do devedor. Sim. Então, R$ 1.973,47, pagando uma parte, como ele não vai pagar tudo, também sem dinheiro, o brasileiro está passando uma crise. Nossa, mas a gente vai sair dessa. R$ 1.625,67. Correto. Quinto mês, ele vai iniciar com R$ 1.625,17, mais foi calculado os juros, R$ 37,23. A soma desses dois, R$ 1.162,89. Ao pagar, ele vai pagar em cima desse, ficando R$ 1.315,09 para o próximo mês. Sim. Sexto mês, R$ 1.315,89, certo? Calculado juros em cima disso, capital vezes os juros, nós temos os juros aqui de R$ 30,12. Montante, algumas pessoas falam, mas o que é montante? Capital mais os juros. O montante que ele tem para pagar no sexto mês é de R$ 1.345,20. Pague uma certa parcela, R$ 997,39. Correto. Perfeito? Perfeito. Sétimo mês, 99739, calculado os juros da prestação, ele tem um total aqui de R$ 22,84 acrescido, um montante a ser pago de R$ 1.020,24. Pagou a prestação e temos R$ 672,43 a ser pagar. Sim. Oitavo mês, ele tem essa dívida, mais os juros calculados em cima disso, que é de R$ 15,40. Correto. Correto? Montante R$ 687,83. Ao pagar, ele vai ficar com uma dívida de R$ 340,02. Correto. Mas a dívida,
No site ainda está escrito que a parcela é R$ 347,81 e no saldo é R$ 340,10. Isso leva a crer que essa diferença é o juros calculado. Então, nesse ponto, eu tenho R$ 340,02 vezes a taxa disponibilizada. R$ 340,02 vezes aquela taxa rendeu 7,79 a pagar. Somando isso, R$ 347,81, que é o valor da última prestação. Ao pagar, ele quitou toda a dívida. Então, professor Alexandre, como podemos comprovar, Sim. a taxa de juros do site é real. É real, sim. E você pode chegar e comentar comigo que hoje em dia as instituições que a lei e a defesa do consumidor, ela está aí para nos ajudar. Se em algum momento o consumidor se sentir lesado por alguma coisa, alguma propaganda enganosa que foi disponibilizada no site, com alguns cálculos, ele pode correr atrás do direito dele. Mas dessa vez ele pode comprar um computador tranquilo, ele não está sendo lesado com essa compra e a matemática está aí para nos ajudar. Muito obrigado, professor. Precisando, estarei aqui sempre às ordens. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado.